Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Transparência Internacional é uma organização global presente em mais de 100 países que lidera a luta contra a corrupção no mundo. Anualmente, ela publica o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, que reflete a capacidade do país de prevenir, detectar e punir a corrupção e também a percepção da sociedade sobre o tema. Em 2024, o Brasil registrou a 107ª posição, entre 180 países. Foi a pior nota e a pior colocação do país na série histórica do índice, iniciada em 2012, o que acende o alerta para o avanço do processo de captura do Estado pela corrupção. Para falar desse assunto, eu recebo hoje o promotor de justiça Eduardo Carvalho, que é titular da 3ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Patrimônio Público e da Cidadania da Capital. Ele foi integrante do GAEC, Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, e ele é mestre em Direito Processual na UERJ. Bom dia, Eduardo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Luísa. Eu que agradeço. Corrupção é uma palavra bem conhecida de todos os brasileiros, né? E há anos ocupa diariamente o noticiário. Mas esse fenômeno tem um sentido também técnico. O que é corrupção? Bom, corrupção no sentido em que atualmente há um certo consenso, digamos, entre os especialistas que investigam esse tema, é considerado o abuso da função pública para o benefício privado. Então existe aí uma certa zona cinzenta em relação a alguns desses conceitos, casos em que você tem uma certa dúvida do limite entre o público e o privado, casos em que você pode discutir, por exemplo, se você pode haver um abuso que seja ao mesmo tempo lícito, seja ao mesmo tempo legal dentro das normas, porém abusivo, isso ainda deveria ser considerado corrupção. Então você tem certos casos limite, mas em linha geral o consenso é de que se alguém abusa da sua função pública para obter um benefício privado, isso é uma prática de corrupção, que é um conceito abrangente, que abrange não somente a definição legal do Código Penal de corrupção, que é o de solicitar ou receber propina, mas também outras práticas como o desvio de recurso público, o tráfico de influência, o abuso eleitoral da máquina administrativa, o nepotismo, coisas que sequer são consideradas crimes, também estariam abrangidas por esse conceito de corrupção. Então vai além, né, da noção do tipo penal, vamos dizer assim. Exatamente. Abrangendo outras condutas. E no Brasil não existe corrupção privada, né? Não existe corrupção privada. Existe até uma discussão até que ponto se deveria estender ou não esse conceito para o campo privado, mas isso está em aberto. Tivemos um exemplo recente aqui no caso da CBF. Exatamente. Pois é, mas agora eu já me perdi. Realmente, assim, existe realmente uma discussão se deveria estender ou não esse conceito para entidades privadas, mas eu estou do lado daqueles que entendem que isso seria expandir demais o conceito e acabaria por esvaziar o foco que deveria ser realmente na administração pública. Se diz que a luta contra a corrupção é uma luta por direitos. Isso está, né, colocado lá bem em destaque no site da Transparência Internacional que eu citei aqui na apresentação. Esses fatos, né, criminosos ou não, que sejam, eles sempre geram danos à sociedade, né, no sentido da moralidade administrativa, por exemplo. Mas há também danos econômicos, decorrentes, como você disse, do desvio de recursos públicos, aumento do custo de obras e serviços. Vamos falar um pouco que tipo de prejuízos os atos de corrupção causam. A corrupção sempre é nociva, sempre é danosa. Até é interessante refletir que nem sempre foi concebido assim. Então, na década de 60, você tinha uma linha de pensadores, de economistas, que entendia que a corrupção era um mal menor, que entendiam que se o Estado estabelece normas que são burocráticas, normas que são antieconômicas, normas que reduzem a eficiência da atividade econômica, que se uma empresa pagasse uma propina para burlar essas normas, que isso poderia ser algo que estimulasse a atividade econômica, que gerasse desenvolvimento. Então havia essa linha de pensamento que era basicamente uma linha para legitimar a atuação das empresas multinacionais nos países em desenvolvimento,
porque eles não pagavam propina nos seus países de origem, mas achavam que não tinha nada demais pagar propina no terceiro mundo, onde para poder obter contratos públicos. Inclusive, até a década de 90, em alguns países europeus, se admitia que essas multinacionais declarassem o valor da propina que pagavam no exterior para abater no seu imposto. Então era dedutível do imposto a propina que ele pagava no exterior. Então essa percepção começou a mudar a partir da década de 70, para a década de 80, quando se passou a fazer uma análise econômica da corrupção e se viu que, na verdade, não é uma questão de você burlar uma regra ineficiente. A questão é que, se você estimula a corrupção, na verdade, você acaba estimulando que o agente público crie mais dificuldades para a atividade econômica no intuito de extrair mais vantagens. Ou seja, você cria a dificuldade para vender a facilidade. E entre as empresas é uma vantagem competitiva, né? Sim, com certeza, exatamente. Então você gera uma desigualdade entre empresas que corrompem e empresas honestas, e o que gera uma série de distorções no mercado, né? Isso é inclusive um dos aspectos nocivos da corrupção, de que você passa a ter uma vantagem. Sim, isso que você quer dizer. Então, exatamente. Você passa a ter um ambiente de negócios em que passa a ser mais interessante para o empresário investir na construção de relacionamentos com políticos, investir na construção de proximidade, de troca de favores, do que investir no aumento da produção, do que investir no desenvolvimento. Então você vai negociar com um político para você obter um benefício fiscal, você vai negociar com um político para obter uma barreira que vai impedir os competidores de entrarem no seu mercado. Tudo isso são coisas que retardam, né, que diminuem a atividade econômica, coisas que atrasam o desenvolvimento e que são decorrências da corrupção. Então, e para além do dano direto da corrupção, no sentido de que você vai pagar mais porque uma parcela desse dinheiro vai ser desviada para o bolso de alguém. Você tem também a questão de que você passa... vai pagar mais, o próprio cidadão, né? Que está pagando por serviço, está pagando por produtos. Sim, então, isso, o Estado... acaba estourando lá na ponta. Exatamente, tudo isso significa que uma parte da arrecadação vai ser desviada para o bolso de alguém. Mas também você passa a ter distorções nas decisões de aplicação desse recurso. Então, em vez de você gastar dinheiro com algum projeto que vai efetivamente atender a população, quem está com o cofre do dinheiro público na mão vai preferir fazer um projeto que atenda, que lhe permita obter mais benefícios privados. Então, uma obra, enfim, megalômana, ou vai ser um projeto que não atenda o interesse público, né? Alguma coisa voltada para o interesse das empresas, é isso? Isso, então são, situações de desvio de finalidade, seria isso? Isso, situações em que se decide um investimento em função do retorno de propina que ele pode oferecer, não em função do benefício que ele pode oferecer para a população. E você também tem danos do ponto de vista da legitimidade democrática, né? Do processo eleitoral, né? Porque supostamente, se um político se comporta mal, se um político desvia recursos, as eleições seriam uma oportunidade para você remover, para você renovar, colocar alguma outra pessoa no local. Mas na prática, muitas vezes isso acaba não funcionando da forma como deveria, porque a corrupção também oferece uma vantagem competitiva para os políticos em relação a seus competidores. Porque um dos grandes fatores de sucesso eleitoral é o acesso a fontes de financiamento. E aí, quanto maior o acesso que um político tem a fontes lícitas ou ilícitas de recursos públicos, maior a probabilidade de que ele venha a se sagrar vencedor numa disputa eleitoral. Isso gera também uma série de distorções no processo democrático e reduz a própria legitimidade do Estado, da administração pública. E isso ainda mais num contexto em que você tem uma boa parcela, ainda mais num contexto em que o eleitorado muitas vezes depende de favores materiais que esse político pode oferecer, então permite que você estabeleça relações clientelistas entre o político e o eleitor, e tudo isso também favorece a permanência e a estabilização
de políticos corruptos no poder. Isso a gente está falando de quem tem um mandato, né, que vai se renovar periodicamente. Sim. Agora, o administrador público, quer dizer, aquele funcionário, burocrata, esse que está lá na administração, é mais difícil, não é, de controlar. Então, vamos falar um pouco agora dos mecanismos de controle, né? O Ministério Público, a Controladoria Geral da União, o CGU, a própria Polícia Federal, são os controladores que estão incumbidos, né, de lidar com esse problema nas suas, como você está, né, ilustrando aqui, as mais diversas funções, né? Então, conta para nós o que está sendo feito em termos de estratégias de controle, as ações, né, que são colocadas aí à disposição desses órgãos para que a corrupção seja efetivamente combatida. Assim, quando a gente pensa em estratégias de combate à corrupção, tem basicamente duas linhas que você pode pensar. A primeira linha seria a corrupção sob a perspectiva individual. Então, a corrupção do ponto de vista de que você tem um agente público, apareceu uma oportunidade em que ele poderia obter uma vantagem ilícita e ele vai tomar uma decisão, então, se ele vai aceitar essa vantagem ilícita ou não. Então, quando você pensa em termos com foco no indivíduo, na decisão individual de se corromper ou não se corromper, normalmente o que você pensa é em termos de alterar a proporção do julgamento custo-benefício da conduta individual. Porque essa é uma decisão geral racional, ele vai fazer isso se compensar para ele a vantagem em comparação ao risco a que ele está se expondo. Então, basicamente, uma primeira linha de estratégia de combate é você tentar reduzir os benefícios que a corrupção pode proporcionar e aumentar os custos, ou seja, o risco de você ser pego na corrupção ilícita. Então, que diz que a corrupção é igual a monopólio mais discricionariedade menos accountability. Ou seja, quanto mais você concentra poder de decisão na mão de uma única pessoa, que é o monopólio, ou quanto mais você permite que a decisão dessa pessoa seja imprevisível, que é a discricionariedade, e quanto menos você tem mecanismos de monitoramento e supervisão desse agente público, que é accountability, maior a probabilidade de você ter corrupção. Então, você teve uma primeira leva de reformas patrocinadas pela comunidade internacional na linha de precisamos reduzir o nível de corrupção, uma primeira leva de reformas que foi voltada para com esse tipo de foco. Vamos, então, alterar os incentivos do agente público para que a corrupção se torne uma opção menos atraente para ele. Infelizmente, essas reformas não deram certo. Em linhas gerais, no plano global, não surtiu o efeito que se esperava. Os projetos foram implementados em vários países, mas se via nos índices das pesquisas de corrupção que basicamente a situação se mantinha inalterada. E aí passou a se pensar na corrupção sob uma outra perspectiva, que é uma perspectiva mais sistêmica, uma perspectiva mais institucional em vez da decisão individual, que é uma perspectiva que é diferente apenas do somatório das decisões individuais. Porque você viu que, na verdade, o foco na accountability, o foco na transparência, elas pressupõem que você tenha uma sociedade que esteja disposta a cobrar. E isso nem sempre é o caso. E que esteja informada, né? Sim, isso também é importante. Também é informada. Que esteja informada e que esteja disposta a cobrar. Mas você tem situações em que os custos sociais de ser honesto são muito altos. Então, se você se contrapõe, você se expõe a represálias, você se expõe a ser... Se você estiver, por exemplo, dentro de um órgão público em que a corrupção está institucionalizada, se você denuncia ao seu chefe, o seu chefe não vai fazer nada porque ele também está dentro do esquema. Se você denuncia o chefe do seu chefe, ele também está dentro do esquema. E aí você chega a um ponto que vai dizer, eu vou comprar briga com isso, eu vou me expor a ser punido por conta disso. Muitas vezes até os próprios interessados, os cidadãos, que eu digo, destinatários dessas funções estatais, eles também não querem, né? Por exemplo, você está falando de discricionariedade, é muito difícil, né, determinar se numa escolha administrativa entre vou fazer uma escola ou construir uma ponte, né, há algum elemento aí que, né, seja de fato uma distorção ou uma mera escolha do administrador. Como é que
a gente comprova isso? Esse é um problema, né? Sim, certamente é um problema. E assim, e o tal do elemento subjetivo, né, de que a lei fala. Pois é, e como realmente as relações entre políticos e eleitores são muitas vezes mediadas justamente por essa possibilidade de ofertar favores materiais, por essas relações clientelistas, muitas vezes, sob a perspectiva do eleitor, se o político está embolsando alguma coisa ou não, para ele é uma questão de menor relevância, desde que haja benefícios que sejam direcionados para ele, para o seu grupo, para a sua cidade. Desde que a ponte seja construída. Exatamente, desde que a ponte seja construída. Para aqueles que moram do outro lado do rio. Mas quem mora do lado de cá e quer uma escola, né, vai ficar frustrado. Então, a equação é difícil, né, de ser sim. equilibrada, vamos dizer. Pois é. Então voltando aqui, sob a perspectiva institucional, quando você foca nessas questões mais dos aspectos de governança institucional, você basicamente tem que pensar em outro tipo de medida, que são reformas do Estado, reformas da administração, reforma política, reforma de como se financiam as eleições. Mas também, aí há uma tentação também, muitas vezes, de você querer copiar e colar o que já deu certo no exterior. E isso quase nunca também dá certo, porque simplesmente o fato de você transpor para países, normalmente países subdesenvolvidos, normas, regras que deram certo nos países desenvolvidos, muitas vezes a lógica dessas normas acaba sendo subvertida, justamente porque lá você tem um ambiente no qual já se estabelecem regras de tratamento impessoal do Estado com o cidadão, coisas que você não tem ainda nos países subdesenvolvidos. Então você acaba tendo essa lógica patrimonialista, essa lógica clientelista, acaba contaminando muitas vezes essas regras que, ainda que com boa intenção, se tentou copiar do exterior. Mas esse fenômeno, a corrupção, não é uma peculiaridade, uma característica do Brasil, né? Não é só brasileiro, isso está disseminado pelo mundo, tá certo? Sim, corrupção é um problema mundial. Corrupção é sem dúvida um problema mundial, mas você tem normalmente, existe uma correlação, se você for comparar o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional com o índice de desenvolvimento econômico, que seria o PIB por capita, existe uma correlação. Em geral, países mais desenvolvidos têm menos corrupção. Você pode até discutir qual é a causalidade disso. O desenvolvimento é que causa menos corrupção, ou a ausência de corrupção causa desenvolvimento, ou as duas coisas são causadas por algum outro fator que não está sendo medido aqui. Então, mas em geral existe uma correlação. Então, a partir do nível de desenvolvimento, você já tem uma certa expectativa de qual vai ser o nível de corrupção em que você espera que um país esteja. Sim. E dentre esses fatores, como eu disse, a eficácia da atuação dos órgãos controladores é um deles, né? É uma coisa que, se o Ministério Público, a polícia, a CGU funcionam e conseguem levar, né, ao Poder Judiciário e obter condenações de agentes corruptos, agentes públicos corruptos e corruptores também, né? Isso cria ou impacta a sensação, a percepção da corrupção. Então, o que está sendo pensado hoje em termos de estratégia para enfrentar esse problema por esses órgãos? Assim, hoje em dia a gente vive um momento ruim em termos de combate à corrupção por conta de um refluxo pós-Lava Jato. Então houve um momento em que o combate à corrupção esteve realmente no topo da agenda, e aí, por conta de situações que foram percebidas como abusivas ou excessivas por parte dessa persecução da corrupção, se está no momento de franco retrocesso. Sim. Então, é bom você tocar nesse assunto, que eu queria mesmo tratar de Lava Jato, porque não podemos falar desse tema sem, né, falar da operação que é considerada a maior investigação de corrupção da história do Brasil, que se estendeu de 2014 até 2021, pelo menos, e revelou um complexo esquema, né, de lavagem de dinheiro e desvio de recursos envolvendo a Petrobras, que é a maior empresa do país, e grandes empreiteiras. O que nós aprendemos com essa experiência? O que mudou? Você falou desse cenário pós-Lava Jato, que cenário é esse? Assim, a Lava Jato, e acho que talvez o lavajatismo, que talvez seja um conceito mais abrangente, que é meio que o espírito que anima esse tipo de atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, dos outros órgãos de controle,
Eu acho que ele foi bem sintetizado por Jorge Pontes, num livro chamado Krivy Podkov, que é um policial federal, que a premissa básica é de que a criminalidade se infiltrou na política. Ele fala do conceito de crime institucionalizado, que seria uma espécie de fusão entre governo e corrupção. E partindo da premissa, então, de que o crime se infiltrou na política, no governo, e partindo da premissa também de que a resposta adequada para o crime é a resposta criminal, é a resposta penal, o direito penal seria então o caminho para se corrigir a disfunção do sistema político. Essa é basicamente a premissa do lavajatismo. Prender os corruptos. Prender o corrupto, exatamente. Prender o corrupto. Se você prender os corruptos, os honestos poderão vir a ascender politicamente e aí as coisas vão se consertar. Basicamente, esse era o cenário que se imaginava. Eu acho que tem aí uma confluência de fatores que levou ao lavajatismo. Uma parte é, de fato, o fortalecimento, o amadurecimento institucional dos órgãos de controle externo, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, enfim, dos polícias e ministérios públicos em geral, Controladoria Geral da União, tribunais de contas, todos esses órgãos foram muito fortalecidos no período imediatamente após a redemocratização, acho que particularmente a partir da década de 90. E por outro lado, você tinha nessa época uma percepção, acho que principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, um certo ativismo no sentido de que devemos tentar evoluir, devemos tentar modernizar, né, estar na vanguarda da melhoria da qualidade democrática do país. Então aí nós estamos pensando já num contexto pós-mensalão, né, quando o STF se sentiu forte, se sentiu com legitimidade popular e com alguma dose de idealismo, de voluntarismo, resolve promover uma certa reforma política. E aí nesse contexto você tem a vedação ao financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Nesse contexto você tem a súmula vinculante número 13, que proibiu o nepotismo. Nesse contexto você tem o esvaziamento da prerrogativa de foro. Várias coisas, inclusive, em que o STF atualmente está retrocedendo, né? Já se está esvaziando o sentido... E a própria lei de improbidade, né? Sim, exatamente. Então você tinha um movimento popular e também por parte da cúpula, no sentido de que vamos mudar a forma de se fazer política no Brasil. Vamos tentar chegar num plano melhor de integridade, de impessoalidade. E assim, a Lava Jato não é um evento isolado em termos de grandes operações, grandes investigações que tinham poder de chacoalhar a República. Na verdade, você tem vários precedentes de investigações que tinham esse potencial. Você teve o Banestado, você teve a Satyagraha, você teve a Operação Castelo de Areia, todas grandes investigações que, se tivessem sido expandidas até o limite em que elas poderiam chegar, teriam o impacto que a Lava Jato teve. E por que não tiveram? Não tiveram basicamente porque foram brecadas pelos tribunais superiores. Então havia até então uma percepção, uma crença de que há um certo nível de criminalidade, digamos assim, com o qual a gente não mexe. E as pessoas que praticavam esse nível de criminalidade se sentiam seguras de que não seriam perturbadas na sua atividade. Até que, em um certo momento, essa certeza ruiu. Começou já foi balançada com o mensalão e se estraçalhou de vez com a Lava Jato. E eu acho que por parte dos colegas, né, do Ministério, pensando já especificamente em relação aos colegas do Ministério Público Federal que atuaram na Lava Jato, eu acho que havia a ilusão de que todas as vitórias que estavam sendo obtidas vinham desse desenvolvimento institucional, de que achamos uma fórmula vencedora. Eu me lembro que eu participei de um workshop em Curitiba com os colegas da Força Tarefa do Lava Jato de lá, que era basicamente um workshop de vamos ensinar os ministérios públicos dos outros estados a trabalhar como nós trabalhamos, porque nós temos o uso inovador das técnicas especiais de investigação, nós vamos, usando essa fórmula, vocês vão ter os mesmos resultados que a gente tem aqui. E não funcionou assim.
E não deu certo porque... E, na verdade, nem mesmo dentro da própria Lava Jato isso deu certo. Porque a Lava Jato, na verdade, não é uma Lava Jato. São várias Lava Jatos. Mas isso teve receptividade na época? Repercutiu assim, entre os colegas do Ministério Público? Porque você fazia parte desse grupo, né, de combate à corrupção. Então, nos estados, isso também estava sendo, em alguma medida, acompanhado ou cuidado, né? Acho que alguns estados você teve iniciativas nessa linha de combates mais agressivos à corrupção. Me lembro, na Paraíba em particular, de você ter grupos muito agressivos no combate à corrupção, envolvendo inclusive ex-governadores e tal. Grupos de promotores. Sim, isso, o GAECO local, lá da Paraíba. Mas realmente eu não sei dizer até que ponto essa prática de fato se disseminou por outros estados, como era almejado naquela época. Mas o que eu ia dizer é que, na verdade, você não tem uma Lava Jato, você tem várias Lava Jatos. Você tem a Lava Jato de Curitiba, que é a mais famosa, mas você também tem a Lava Jato do Rio de Janeiro, você tem a Lava Jato de São Paulo, você tem a Lava Jato da atribuição originária do Procurador-Geral da República, em Brasília. Você tem a Operação Greenfield, que embora não fosse da Lava Jato, era também em Brasília e observava também as mesmas técnicas, adotava também as mesmas técnicas adotadas pela Lava Jato. E você vê que algumas delas avançam e outras não avançam. Por que não avançam? Se as técnicas são as mesmas. Não avançam porque em alguns casos foi brecado pelos tribunais superiores e outros casos não foram. Então essa, na verdade, é que é o diferencial em relação ao sucesso da Lava Jato. As coisas chegaram ao ponto que chegaram porque houve, pelo menos, um consentimento de que chegassem até esse ponto. Mas em termos de transformações, o que ficou, qual foi o legado, né? Porque a sensação que dá, né, para quem está, assim, do ponto de vista da sociedade, eu quero dizer, há uma sensação de impunidade, né, que resultou desse longo processo, um desgaste imenso das instituições e poucos resultados. Você falou do foco na persecução penal, você acredita que esse foi o problema? Eu acho que houve várias escolhas que foram feitas que comprometeram os resultados de longo prazo do Lava Jato. Eu acho que havia uma expectativa, especialmente por parte da Procuradoria-Geral da República, do Rodrigo Janot na época, uma expectativa de que vamos sair punindo todo mundo. A ideia do enquanto houver bambu vai ter flecha. Que eu acho, e acho que o que resulta disso, quando você divulga a colaboração da Odebrecht e você descobre que praticamente todos os partidos políticos, você descobre que todos os políticos que têm alguma relevância no cenário nacional estão delatados, o que acontece é que você esvazia qualquer possibilidade de você ter de você criar uma coalizão pró-integridade, de você criar uma coalizão anticorrupção dentro da política. O que acontece é que você tem as pessoas que eram adversárias na política vão acabar se unindo, porque descobrem que isso aqui for para frente, não vai sobrar ninguém. Então vamos nos proteger, vamos nos unir para derrubar todas as condições que fizeram a Lava Jato possível. E esse basicamente é o cenário que a gente vive hoje. É esse cenário de backlash. De retrocesso, em que, sob o discurso da correção dos excessos, sob o discurso da correção dos abusos, na verdade se vê que não se pretende, na verdade, porque para corrigir era para fazer melhor. Mas na verdade o interesse é não fazer. Na verdade as medidas que foram adotadas foram todas no sentido de dificultar que qualquer medida como essas que foram adotadas que essas investigações que foram realizadas pudessem voltar a ser realizadas e ter sucesso. De fato, houve abusos, né? Eu acho que existe um argumento plausível em relação à politização da Lava Jato de Curitiba, especialmente considerando em particular o que aconteceu depois, que a Lava Jato acabou, que esses atores saíram do cenário jurídico e ingressaram no cenário político propriamente dito, e aí passaram a ter realmente uma atuação que só vê corrupção de um lado do espectro político e que não vê nada que acontece da corrupção que acontece do outro lado do espectro político. Então eu acho que isso realmente é algo que desmoralizou, é algo que foi um desserviço à causa anticorrupção,
porque a causa anticorrupção deveria ser uma causa suprapartidária. E essas pessoas meio que sequestraram a legitimidade da Lava Jato para seus próprios fins de promoção eleitoral, e eu acho que isso realmente foi, como eu disse, um grande desserviço para a causa. Você já me disse que não é noveleiro, mas eu vou lembrar aqui que recentemente estreou na TV aberta o remake de um grande sucesso da teledramaturgia brasileira, a novela Vale Tudo. A primeira versão foi ao ar em 1988, eu fui recuperar essa informação. Não é coincidência, né? O ano da Constituição Federal, plena redemocratização do país, do fim da ditadura e tempo também de imensos desafios para estruturar essa jovem democracia brasileira, né? Que nós estamos com ela até hoje. Parece que não amadurece essa democracia. Mas a novela, você não assiste, mas eu vou te dizer que, em síntese, né, ela pretende trazer para o debate, pautar a questão: vale tudo para subir na vida? Essa é a indagação que está colocada. Então, eu te pergunto, a corrupção é parte da cultura brasileira? As pessoas que pesquisam corrupção admitem que existe um componente cultural, existe um fator cultural nisso. Tem até um exemplo interessante, se me permite uma digressão. Claro, com certeza. Que é o caso das multas de trânsito para diplomatas da ONU em Nova York. Porque a cidade ou o estado de Nova York entende que, por conta da imunidade diplomática, eles não podem cobrar as multas de trânsito de diplomatas que violam as regras de trânsito. Então, foi realizada uma pesquisa envolvendo as multas para as representações diplomáticas de todos os países na cidade de Nova York por ocasião das reuniões da ONU. Então, e se viu que, de fato, você tinha, nos países em que você tinha uma cultura de que todo mundo respeita a lei, então se você tem uma Suécia, uma Dinamarca, 0 multas. Se você vem de países onde você tem uma cultura de que você está acima da lei, aí você tem centenas de multas não pagas, porque a pessoa vai receber, vai ter cobrança? Não, paciência. Então você tinha, por exemplo, o Kuwait, o Egito eram os campeões de multas não pagas. Então esse, digamos assim, é um caso que você tem a regra sem a possibilidade de você ter a coerção, então você isola meio que o fator cultural, o componente cultural da corrupção. Mas herança cultural não é tudo, herança não é destino. Se fosse apenas uma questão cultural, todos os países que compartilham essa mesma origem cultural teriam índices similares de corrupção, e não é o caso. Então, por exemplo, especificamente no campo da América Latina, Chile e Uruguai, na escala de corrupção, estão em posições excelentes, melhores do que a Espanha, que seria a matriz da sua origem cultural, digamos assim. O Uruguai, inclusive, está acho que atualmente em 13º na lista da Transparência Internacional, está melhor do que a Alemanha em termos de níveis de corrupção. Então, na verdade, acho que o principal fator para você definir se a corrupção, o nível de corrupção, não é a cultura, mas sim a expectativa de como as coisas vão funcionar no futuro. A expectativa de como as pessoas vão se comportar ao seu redor. Aí tem outra história também, que é o Departamento de Polícia de Nova York era um caso de corrupção sistêmica, institucionalizada na década de 70, até que um policial em particular chamado Frank Serpico denunciou os esquemas de corrupção institucionalizada da polícia para a imprensa, enfim, para os órgãos de controle externo. E aí, inclusive ele foi baleado por conta disso. Indagado sobre qual era o índice de corrupção dentro da polícia de Nova York, ele dizia: você tem 10% de policiais honestos, você tem 10% de policiais corruptos e você tem 80% de policiais que gostariam de ser honestos. Então essa é basicamente a proporção que se observa em outros cenários também. A maioria das pessoas não são inerentemente corruptas nem inerentemente honestas. A maioria das pessoas são corruptíveis. Dadas as circunstâncias certas, em cenários nos quais ser corrupto compensa, elas serão corruptas. Em cenários nos quais ser honesto compensa, elas serão honestas.
Então, especificamente em relação ao Brasil, a gente tem um nível relativamente elevado de corrupção nos índices de percepção da Transparência Internacional. Dado o nosso nível de desenvolvimento econômico, era de se esperar que nós estivéssemos bem melhores do que nós estamos. Mas existe uma outra forma de medir corrupção, que é a forma de vitimização, que é a forma de você fazer pesquisas junto ao cidadão e perguntar: você pagou propina nos últimos não sei quantos anos? E essa é uma pesquisa no qual o Brasil não vai mal. Se você for comparar com os nossos pares da América Latina, nossos índices de vitimização de corrupção, de você pagar propina para você conseguir uma internação hospitalar, pagar propina para você obter um diploma na escola, essas são coisas que em geral não acontecem no Brasil. Então nosso nível de corrupção burocrática na base é um nível relativamente baixo. Mas os nossos níveis de corrupção política, nossos índices de compra de voto são altíssimos. A pesquisa da Transparência Internacional é mais voltada para o público das multinacionais. Então, eles perguntam para executivos de multinacionais qual a probabilidade de que você vai enfrentar a corrupção ao lidar com a administração. Então, normalmente são questões que operam no nível mais alto da administração. Então, você tem uma certa dissonância no Brasil de níveis relativamente baixos de corrupção na base da burocracia, com níveis altos de corrupção em termos de compra de votos e contratos públicos. Enfim, e acho que você tem, se por um lado você tem fatores culturais que podem explicar uma parte desse fator, você tem a herança do patrimonialismo, do clientelismo, uma herança de seletividade na aplicação da lei, de que para meus amigos tudo, para meus inimigos a lei. Isso tudo faz parte da nossa herança cultural. Colonial também, né? Sim, da nossa herança colonial. Mas isso não é algo que ocorre de forma uniforme. Isso é algo que você tem outros aspectos institucionais da regra do jogo, de como funcionam as eleições, da necessidade, como eu falei, de você ter recursos para financiar as campanhas eleitorais, que acaba favorecendo que políticos, como eu falei, que tenham acesso a fontes ilícitas de recursos, acabam indo mais longe na política do que aqueles que não têm. Você tem a necessidade, muitas vezes, de corrupção como instrumento para a formação de coalizão do governo, do presidencialismo de coalizão, de você conseguir obter uma base de apoio no parlamento. Você faz esse tipo de troca de favor, que muitas vezes envolve também corrupção. Você tem também a questão do capitalismo de compadrio, de você ter muita atividade econômica dependente do Estado, muitas vezes políticas industriais que são, em vez de que não são direcionadas para resultado, mas sim para o favorecimento dos amigos do rei. Então todos esses são fatores institucionais que não têm diretamente a ver com a questão cultural, mas que geram a expectativa de que compensa ser corrupto, e eu acho que esse é um fator mais determinante para os nossos níveis de corrupção do que a questão cultural. Muito obrigada, Eduardo, pela sua entrevista. Eu vou concluir convidando os ouvintes a acompanharem o podcast, se inscreverem no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível, como vocês já sabem, no site da Ampere, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Amperge convida, com Heloísa Carpena.